Olá, hoje vamos mergulhar numa perspectiva, digamos, radicalmente tradicionalista dentro do catolicismo. A fonte que vamos analisar faz uma afirmação verdadeiramente explosiva, uma que está mesmo no centro de uma profunda divisão. E pronto, cá está ela. Esta é a afirmação central e chocante que vamos explorar. Ou seja, de acordo com esta fonte, uma prática que muitos consideram um regresso à tradição é, na verdade, uma profunda traição espiritual. Esta questão é mesmo o cerne de tudo. E para encontrar a resposta, segundo a nossa fonte, precisamos de desmontar o argumento, passo a passo, a começar por um termo em latim que está no centro de toda esta controvérsia. Ok, vamos a isto. Para percebermos a acusação, temos primeiro de definir o termo-chave, a peça em que todo este argumento se baseia. Então, o ponto crucial é este. A frase una cum expressa uma lealdade, uma união com a hierarquia atual da Igreja. E é precisamente essa união que a fonte que analisamos identifica como sendo o problema fundamental. De acordo com a perspectiva que estamos a analisar, a resposta à nossa pergunta inicial começa num momento muito específico da história, um momento visto como uma quebra definitiva com tudo o que veio antes. Esta linha do tempo mostra-nos a visão da fonte sobre uma fratura na história católica. O argumento é que, até 1958, existia a verdadeira Igreja. Depois, a eleição do Papa João XXIII e o Concílio Vaticano II, bem, isso marcou a ruptura. Isto culminou na nova missa de 1969, que a fonte chega a chamar de Missa Negra, e deu origem ao que hoje é descrito como uma falsa igreja. A distinção que é feita aqui é total. A entidade que existe hoje é apresentada como algo fundamentalmente diferente, até hostil à fé católica histórica. Onde antes havia um magistério autêntico, agora supostamente há documentos heréticos. Onde havia papas verdadeiros, agora há inimigos da fé. Agora, o argumento da fonte vai mais fundo. Não se trata apenas da mudança do rito da missa. A questão central para esta perspectiva não é o ritual em si, mas a própria fé que esse ritual representa. O ponto crucial aqui é a sequência. A fonte argumenta que a mudança no ritual foi só um sintoma, uma consequência de uma corrupção muito mais profunda que aconteceu primeiro ao nível da doutrina. A missa, como expressão da fé, teve que ser alterada para se alinhar com essa nova fé. E isto explica a lógica por trás daquela acusação inicial tão chocante. Do ponto de vista da fonte, celebrar a missa tradicional não chega, se essa celebração ainda reconhece e está em comunhão com a estrutura de fé que eles consideram adulterada. A fonte vai ainda mais longe. Afirma que este ato de comunhão com a hierarquia moderna cria ativamente uma cegueira espiritual, quase como um véu que impede os fiéis de verem aquilo que eles consideram ser a verdade completa. Mas esta posição de tudo ou nada não surge do vácuo. A fonte justifica e fala recorrendo a ensinamentos de papas do passado para defender que a fé católica não pode ser dividida, não pode ser aceita só em parte. Para entendermos a argumentação, é essencial perceber este conceito. A fonte apela à autoridade do magistério, sim, mas apenas àquele que considera puro e intacto. Ou seja, tudo o que foi ensinado até à morte do Papa Pio XII, em 1958. Esta citação do Papa Leão XIII estabelece o princípio fundamental. A fé católica é um todo. É indivisível. Segundo esta visão, não dá para escolher as doutrinas de que se gosta e deitar fora as outras. E esta ideia é reforçada com uma referência a São Tiago, aplicando um princípio da moral à ordem da fé. Um único desvio, um único ponto de doutrina rejeitado é apresentado como uma rejeição completa de toda a fé. E isto, olhem, ilustra de forma brilhante a justificação teológica central. A citação atribuída a Santo Agostinho pelo Papa Leão XIII argumenta que uma adesão parcial é, na realidade, uma separação total. Não serve de nada estar de acordo em quase tudo se houver discordância num único ponto que seja essencial. Vamos então avançar para a secção final e ver como este argumento se constrói até chegar à sua conclusão mais severa e intransigente. A lógica final, do ponto de vista da fonte, é apresentada como algo inescapável. Baseia-se na doutrina da infalibilidade e da pureza do papado. A ideia é: se a cátedra de Pedro, por definição, só pode ensinar a verdade, então qualquer entidade que ensine o que é percebido como erro simplesmente não pode ser a cátedra de Pedro. E aqui está a conclusão final do argumento. Se não é a cátedra de Pedro, então, na visão da fonte, tem de ser o seu oposto direto. A mais alta autoridade da Igreja é identificada como a sua antítese.
Em suma, a fonte conclui que não há meio termo. Os que seguem a nova missa são vistos como participantes de uma missa profana e os tradicionalistas que permanecem em comunhão una cum com o Papa são vistos por esta lógica como inimigos da fé. No fundo, ambos os caminhos levariam à comunhão com o que é descrito como o corpo místico do Anticristo. E terminamos com esta pergunta que é bastante provocadora. Ela resume a tensão central de toda esta visão do mundo. Um dilema que força uma escolha entre a obediência a uma instituição e a lealdade a uma verdade que se acredita ter sido traída por essa mesma instituição.